Deus possa falar conosco a partir desse momento. Senhor, usa teu filho, Senhor, mais uma vez. Usa, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, entendê-la e guardá-la e praticá-la, Senhor, para que nós possamos experimentar cada dia mais momentos de comunhão, de intimidade, do céu na terra, da tua presença, Senhor, em tudo aquilo que vamos fazer, para a glória do teu nome. Amém. Obrigado, pastor Armando. Das paz, irmãos, amém? Queria ler um livro inteiro hoje com vocês. Salmo. Aqui não. Traga a saudação da Rose. A Rose está muito gripada. Ela me deixa sozinha. Na terceira ela vem. Vou pôr ela para pregar. Aí ela não vem mesmo. E trago a saudação do Lucas, da Deise, do Natan e da Nicole, os meus netos. O Jonathan, que esteve aqui com vocês e ficou feliz da vida. Ele voltou, depois foi para Canadá, voltou, o menino está viajante, né? E aí, essa semana eu levei ele de novo para o aeroporto, ele gostou do Uber, né? Aí eu falo, pai, você é meu Uber Black. Eu falei, entendi. Uber Black. Não, tudo bem. Estão dormindo, né? E eu deixei ele no aeroporto quinta-feira e nós falamos muito das bênçãos de Deus. Hoje eu quero falar sobre família, e um livro que fala sobre família, parece que não, mas é um livro pouco pregado, e a gente vai ler ele todinho. Se os irmãos puderem usar a NAA, aí a gente fica alinhado com a versão, tem a versão NAA Nova Almeida atualizada, pode ser? Aqui é muito rápido. Livro de Filemon. Hoje você vai poder dizer, caso fale, li o livro inteirinho da Bíblia. Todinho. Então eu vou ler e vocês acompanham, amém? Então diz assim, se puder, amém? Prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo, irmão de Timóteo, o amado Filemon, que está ali. O amado Filemon, também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, eu vou ler aqui porque ali está meio difícil para ler. Tem um pano ali, eu vou ler com vocês. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e o irmão Arquipo, nossos companheiros de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Segura aqui, tem que entender que Paulo está escrevendo para Filemon, uma pessoa, não uma igreja, direto de uma prisão em Roma, por volta do ano 60 ou 62, mais ou menos 28, 30 anos após a crucificação de Jesus Cristo. Ele está em Roma preso e ele escreve para uma pessoa chamada Filemon, para esse fazendeiro, dono de terras. Ele está escrevendo esse texto. Continua. Dou graças ao meu Deus, lembrando que sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você, Filemon, tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. Olha que interessante. Que não é filho, mas é um fugitivo de Filemon, que gerei entre as algemas, ou seja, gerei aqui na prisão. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta, de Roma, a você, que está lá em Colossos. Ele quer dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, para que ele, Onésimo, me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas que é algo feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você,
que como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera, Filemão, então é minha, companheiro, recebe-o como recebe a mim. E se ele lhe causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei, é claro, que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, do Senhor, este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudação a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Você já leu? Quem nunca leu? Não, eu vou fazer diferente. Quem já leu esse livro? Quem não leu não precisa levantar a mão, mas é normal. É a chamada Love Letter, Carta do Amor. A maioria ou todas as epístolas paulinas, elas são escritas a um povo, a uma igreja, a um grupo. Mas a carta de Filemão é uma carta escrita a uma pessoa chamada Filemão. Aqui o texto vai trazer que Paulo ministrou 2 anos durante a sua viagem missionária, a terceira. Ele pregou em Efésios, e na cidade de Efésios muitos visitantes se converteram sobre a pregação de Paulo. Entre um deles, Filemão. Paulo prega e Filemão se converte pela autoridade. Paulo tinha um P de presença. Paulo tinha algo que era incrível. Ele converte pela palavra Filemão. E na mesma cidade, ali vizinho, ele vai conhecer Onésimo, que era de Colossos. Onésimo de Colossos e Filemão de Efésios. Veja que na viagem missionária de Paulo, Deus dá a ele o dom de pregar a classe AAA, o ha-ha-ha. O AAA é o que tem muito dinheiro. O ha-ha-ha é que tem tanto dinheiro que nunca tem problema. Ha-ha-ha. Aumentou o dólar. Ha-ha-ha. Tá cara a viagem. Ha-ha-ha. E tem que é o pobre, né? E Paulo prega desde Filemão, que é a alta classe, ele tem escravo, ele tem propriedades. Naquela época, ter escravos, não o escravo da chibatata, havia várias classes de escravidão, mas existiam os servos, e era comum, até pelo poder do Império Romano, ter servos, pessoas que trabalhavam. Alguns não tinham salário, outros tinham salário, alguns tinham até uma certa autoridade. E Onésimo, que não está na mesma cidade onde Paulo prega, quer dizer, Paulo prega para Filemão, que conhece a Cristo em Efésios, e ali ele vai visitando, e ele ganha na igreja onde está, em Colossos ele prega para Onésimos. Na verdade, Onésimos de Colossos vai conhecer a Filemão. Paulo prega para Filemão. Filemão tem um empregado que é de Colossos, chamado Onésimo. Naquela relação, os anos que se passa, a Bíblia vai dizer que Paulo passa da sua terceira viagem, deixando uma igreja na casa de Filemão. Filemão ali faz uma igreja na sua casa. Lembre-se, ele tem escravos e um deles é Onésimo. Onésimo não é crente. Onésimo não é convertido. E Paulo primeiro ganha um líder, um homem que a Bíblia vai dizer que ele fala: o meu coração se alegra porque eu estou ouvindo do teu trabalho. Paulo vai e depois por outros caminhos é preso e fica em Roma. Assuntos de família essa manhã. Por que de família? Porque Filemão tem uma igreja, a igreja é família. O irmão do teu lado é tua família. Quando vem ou não vem, continua sendo família. Os problemas deles são problemas de família, nós somos família.
Família que se dá bem, família que se dá mal, família que tem um dia que não fala com o outro, mas quando estamos debaixo de Cristo, todos os nossos problemas são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque estamos em família. E aqui é o lugar que resolvemos os nossos problemas. Por isso, já falando de família, não ponha os seus problemas no Instagram, não ponha os seus problemas de família na mídia social. Não é o mundo que vai lavar ou tratar os seus problemas ou curar as suas feridas. Quem cuida dos problemas dessa família é o irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. É aqui, de joelho, que a gente resolve os problemas de família. Não é pondo nota de indireta no Instagram, não é dando recadinho no Facebook, não é usando o Twitter ou o X para mandar mensagem, não. Aqui nós falamos face a face dos problemas de família, como fazemos em nossa casa. Primeira coisa que a gente como família tem que parar é com essa extra exposição midiática de jogar no vento os problemas que temos ou na nossa casa, com esposa e filhos, ou na nossa igreja. Porque não foi o mundo que morreu por nós. Não foi os seus seguidores que morreram por você. Não foi quem dá os likes. Quem morreu por nós chama-se Jesus Cristo, o Salvador, o leão da tribo de Judá. E é Ele quem vai resolver os perrengues internos. Então, vou te dar uma orientação. Não use a mídia para expor os seus problemas, para resolver as suas coisas. Ah, mas eu tenho que contar que o pastor, que o irmão fez aquilo. Não tem que contar nada. Conta para Jesus. Fala para eles. Conta, conversa com quem formou você e construiu a nossa família. Dá para dar uma salva de palmas? Porque a gente precisa parar com essa mania de lacrar. De querer, eu tenho uma notícia de um irmão que caiu em adultério, eu estou postando para ele não pregar mais. Não faça isso, não seja mensageiro do diabo, vá dobrar o teu joelho porque é um irmão teu que caiu. Amanhã pode ser você, o mesmo sangue que salva ele vai te salvar, porque família tem problema, mas família tem graça de Deus, tem mão do Senhor. Eu nem pus isso aqui. A história leva a entender que Paulo preso, ele não sabe o que está acontecendo. E Filemão tem um problema com Onésimo. Onésimo foge de Filemão. Por que Onésimo foge? Onésimo foge porque tem um problema que todo servo tem. Ele queria liberdade. E ele foge, sai da Ásia e vai para a Europa. A Bíblia não diz como, mas que é engraçado que ele vai para uma cidade grande em Roma, por acidente a Bíblia não diz, ou por desígnio de Deus, eu acredito, e ele vai se esconder. Onésimo é um homem que, fugindo de Filemão, leva algumas coisas dele, dá a entender que o roubou. Então ele é um homem livre. Mas ele é um homem livre com a mente de prisioneiro. Porque na cabeça de Onésimo ele sabe que ele fez algo que não devia ter feito com o seu Senhor. Que ele sabe que agora serve a Jesus Cristo. Que não alcançou Onésimo. Veja, Paulo pregou para o chefe dele, não para ele. Onésimo vai para Roma. E por alguma razão, livre, ele encontra Paulo. Deixa eu fazer um ponto aqui. Onésimo fugindo para Roma, pela lei da escravidão, se fosse pego, podia ser levado de volta para Filemão. E podia ser até morto por Filemão, que nada aconteceria. Era a lei. Os gregos não gostavam dessa história, nem os romanos, de misericórdia. Misericórdia e amor mostrava a fraqueza. Era grande luta, porque o evangelho de Jesus é amor, é perdão, é transformação. E Onésimo está numa vida louca, fugindo, livre, leve. Ou solto, mas não leve. A Bíblia vai dizer que ele encontra com Paulo de alguma forma numa prisão em Roma. Paulo, como se diz, preso pelas cadeias do Evangelho, encontra Onésimo, que quer dizer servo inútil. Ele foge. Onésimo foge de coisas que a gente também foge. Onésimo está fugindo porque
a vida com o Filemon não está boa. Não é uma família. Ele é servo, seu senhor é senhor. E ele sai daquela situação porque ele busca algo, um significado. E às vezes nessa luta nossa por significado, a gente quer ser livre, a gente toma decisões. A decisão dele não foi errada a sair, mas ele saiu fugido. Ele é o fugitivo. Tem muito Onésimos nessa igreja essa noite, de manhã. Tem Onésimo aqui? Tem. Porque Onésimo fugia de um problema que ele não conseguia resolver. Ele fugia da opressão, ele fugia da servidão, mas ele fugia também porque ele roubou, ele fez algo que o condenava. Eu estava sentado ali e falei, meu Deus, quantas vezes eu me passei a noite dormindo, pastor Armando, pensando numa palavra que eu feria alguém. Eu fui pastor no Jardim Silvia, e eu lembro que uma irmã tocava clarinete, e a gente tinha uma banda com 3 músicos, né? 1900 e alguma coisa, a gente não tinha dinheiro lá em Embu das Artes. E a gente conseguiu comprar aquele clarinete, mas a irmã, ela tocava uma vez e ficava meses sem tocar, tocava uma vez e eu naqueles meus 23 anos, 25 anos, pastor todo cheio da razão, eu encontrei a irmã e falei, irmã, a senhora não toca clarinete, tem um irmão aqui que precisa, a senhora devolve para ele. Eu não sabia. E ela não tocava porque tinha problema em casa com o marido, tinha problema em casa com a criança, e ela não conseguia ir nos ensaios, então ela ficava com vergonha, ela não tocava, ela tocava em casa. Eu fui descobrir mais tarde, quando eu tomei o clarinete da irmã, que era a única coisa que mantinha ela com Deus. Ela tocava em casa. E um dia, o nome dela é Isabel, posso falar? Passou para o Senhor. Coisas que ficam na cabeça, coisas que Onésimos que estão aqui levam. Coisas que a gente fala e devia ter feito, mas não do jeito, não é o que eu fiz, é o jeito que eu fiz, porque eu tomei. Devolve. E ela entregou. Anos depois, o Senhor me cobrou isso. Encontrei ela aqui na sede do Ministério de Carapicuíba. Irmã, eu queria pedir perdão para a senhora, porque 5 anos atrás, eu fiz a senhora devolver um clarinete para a igreja, que era da igreja. Eu fui saber depois que a senhora tinha problema de saúde e não podia ir para o ensaio. Falei, irmão, sabe por que eu não ia? Por causa do problema de casa, mas o clarinete, eu tocava os hinos da harpa. E eu sentia a presença de Deus. Quando o Senhor me tomou o clarinete, o Senhor me tomou a única oportunidade que eu tinha de agradecer a Deus. Irmãos, eu chorei quando ela me contou isso. A senhora me permite te dar um abraço? Permite, irmã, eu quero pedir perdão que eu era pastor novo, todo cheio da razão. Eu abracei ela, chorei. Anos depois, a irmã Isabel passou para o Senhor. Que bom que eu abracei a irmã Isabel. Que bom que eu pedi perdão. Porque a presença de Deus consertou erros que fazemos com palavras que soltamos para os nossos filhos, para as nossas esposas. Palavras que tratamos pessoas erradas e a gente acha que não faz mal, mas a pessoa dorme com aquela palavra, dorme com aquele sentimento. E o dia que eu vi a irmã Isabel, eu abracei e falei, irmã, me perdoa. E o Espírito de Deus se fez presente, dia de falar de família, dia de quebrar a maldição das palavras que nós falamos, dia de dizer, Senhor, eu me arrependo, eu paro aqui, eu quero consertar o que eu fiz de errado, dia de fazer como Onésimo, se posicionar. Sabe por que eu me emociono? Porque para mim era um clarinete que alguém precisava tocar. Para ela, era a conexão dela com Deus quando ela não podia ir para a igreja. Deus vai falar pesado hoje para você. Não seja destruidor da vida de alguém da tua família. Não seja aquele que diga para o teu filho, você não vai ser nada. Não diga aquele, você é uma praga, é um problema, você é um rebelde. Não seja o professor, nem o promissor, nem o pregador de maldição. Não tome do teu filho, da tua esposa, do teu querido o clarinete, o som. Não tire a esperança, porque hoje ele está fugindo, mas há sempre um encontro preparado com Deus. Há uma história para essa
a sua situação. Há uma história para a tua família. Está quebrado hoje, mas tem quem conserta amanhã. Existe o consertador de relógio, existe o consertador de destino. Uau! Deus perdoou a mim, perdoou a irmã, irmão. Voou, depois passou para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu durante muitos anos fugi. Eu não queria pedir perdão, eu sabia que errei. Irmãos, um problema tomar pegar um clarinete e devolver. Alguém vai falar, irmão, fez certo. Mas cuidado com as coisas certas do jeito errado. Cuidado com a mania de fazer as coisas certas em casa, com a arrogância que você acha que justifica. Cuidado com as grosserias que impede alguém de querer orar de noite porque não acredita mais no Deus que você prega, porque o que você faz mata o que você prega, porque o que você faz acaba com o hino que você canta, porque o que você faz acaba com a palavra que você vem, o testemunho que você fala aqui é invalidado pelo que você faz em casa. Então essa manhã é hora de pôr em junto o que você faz, o que você fala, com o que Deus quer que você seja. É hora de juntar a tua história com a história de Deus. Ah, dá um glória a Deus nessa manhã. Onésimo corria, porque como Onésimo, ele roubou propriedade, roubou a confiança. Onésimo estava fugindo de coisas que ele perdeu: paz, confiança, fé. Onésimo estava fugindo dele mesmo. Onésimo estava fugindo e ele achava que ele estava livre, mas ele não estava livre. Quando ele encontra Paulo, Paulo mostra Jesus para ele. E quando Onésimo encontra Paulo, é interessante, porque Onésimo foi para Roma para ficar livre e passa a viver na cadeia para ser livre. Ele foge para ser livre e passa a viver com um preso para ficar livre. Onésimo livre, se sente preso. Encontra Paulo, que é preso, mas se sente livre. É um livre que está preso que encontra um preso que está livre. Eu vou dizer, Paulo estava preso fisicamente, mas a sua mente voava. Porque quando te prenderem, quando te sufocarem, quando impedirem teu crescimento na empresa, não se preocupa, porque o seu espírito, a sua chamada, a tua presença de Deus vai te fazer livre. Te seguram hoje, te prendem amanhã, mas haverá o dia que o Senhor fala, voa, voa, porque na presença de Deus ninguém prenderá você, ninguém prende teu filho, ninguém prende a tua história. Na presença de Deus a gente é livre. Diga livre. Estou sem dinheiro, mas eu estou livre na presença de Deus. Estou passando crise, mas eu estou livre. Estou passando problema, birra, eu não sei, mas eu estou livre. Livre para falar com Deus, livre para dormir à noite. Hoje eu durmo à noite. Quando eu lembro do clarinete, eu lembro da irmã que está na presença de Deus, adorando o Senhor. Livre, 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 livre. Há o Espírito de Deus que quer famílias livres, filhos livres, esposas livres. Ah, Deus seja louvado pela liberdade. Ensine seu filho que quando bulinarem ele, chamarem de pretinho, magrinho, gordinho, feinho, diga, eu sou, mas eu sou livre. Diga para ele que quando ele chegar em casa, cabisbaixo, porque a professora, alguém falou que ele é burro, diga, fica tranquilo, porque o Espírito da sabedoria está sobre você, meu filho, e você vai longe, porque tu és livre, criado pela presença de Deus. Faça ele entender que não é que os outros falam que vai fazer diferença, mas é que o anjo do Senhor diz na presença de Deus que vai fazer diferença. Ensina teu filho, ensina tua mulher a ver o que ela não vê no espelho, a presença de Deus. Deixa eu falar com os maridos que a mulher vive em depressão. Não fala para ela, está na hora de você sair dessa crise, porque você não tem direito de fazer isso. Quem vive em depressão sabe o que é isso. Não fala para uma mulher deprimida que ela vive aquela vida porque ela não se esforça, porque sair da depressão não é questão de esforço. Depressão é doença, às vezes causa espirituais, às vezes causa química. Mas o que muda uma mulher, eu vou falar como homem, que vive com uma mulher que passou crises de mais de 15 anos deprimida.
é um abraço, é uma louça lavada, é um passeio, é uma flor comprada na esquina, é um café preparado da manhã levado na cama. Ei, é levar para ela, leva lá no salão, não precisa entrar porque você não vai querer ficar, mas é deixar lá, esperar na porta do salão. É uma palavra: você é linda, eu sei que você não está bem, mas você é linda, eu sei que você está passando crise, mas você é a minha querida, é a minha chamada. Quando uma mulher vê um amigo, um marido assim, ela entende: ei, eu sou não o que eu vejo, mas o que o meu marido vê, o que o meu Deus vê. Seja o profeta que muda a história da tua família. Cadê as mulheres essa noite? Cadê as mulheres essa manhã? Dão glória a Deus, porque é isso que Deus quer de nós, maridos. Família tem que entender que não são sempre flores. Onésimo está sendo tratado por Paulo. Paulo não minimizou o erro de Onésimo. Paulo pega Onésimo e fala assim, no verso 12. Ele é muito claro, que Paulo é muito claro, ele diz assim: eu estou mandando de volta, eu quero dizer do meu próprio coração, eu queria esse moço comigo, que servisse no seu lugar, mas não vou fazer sem seu consentimento. E aí o verso 15 diz: talvez ele tenha se afastado de você temporariamente, para que você o receba não como escravo, mas não como escravo, mas muito mais que escravo, como caríssimo, que é especialmente para mim. E aí ele fala no verso 18: e se ele te fez algum dano, Paulo sabe que fez, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu te estou devolvendo, Filemão, estou te mandando uma pessoa melhor. Se ele fez errado, entenda. Essa manhã a carta de amores fala-se de perdão. Perdão em casa, irmãos. Está na hora de te perdoar. Perdoar parente. Cunhado também merece o céu. Perdoar. A sogra, então, pelo amor de Deus. Manda para o céu rápido. Oh, abençoa rápido. A gente é muito bom de falar dentro do templo, mas a gente tem dificuldade de ver as nossas fraquezas. Deixa eu te dizer, quando a nossa autoridade de mãe ou de pai fizer alguma besteira em casa, conserta, aceita, resolve. Não dá para vir para a igreja com bico, não dá para um cantar e outro lá com raiva do outro. Que céu é esse? Não dá. Não dá para eu sentar com o lado do irmão do contralto e eu como baixo ficar com raiva porque ele desafina ou falou mal de mim. Vai falar: irmão, falaram isso, é verdade. Irmão, vamos resolver aqui, vamos chamar o pastor, a gente tem que ir para o céu. Não dá para ter fofoquinha um contra o outro, porque o reino dividido não cresce. O nosso inimigo não está aqui dentro, o nosso inimigo está lá no inferno, é o diabo, não é a igreja A, não é a igreja B, nem o irmão A, nem o irmão B. O nosso inimigo é o inferno que quer roubar a nossa vida. Então não vá para o exército dele. Tem problema? Conserta. Tem fofoca? Joga água. Tem alguém querendo dar história? Eu ouvi dizer que o pastor, que a irmã, que a esposa... Irmão, se não for para orar por eles, nem me traga a história. Porque eu não serei usado como depósito de coisas ruins. O meu coração não vai absorver isso. Meus filhos não vão receber visita em casa ouvindo história de tragédia de ministério A ou B, mas eles têm que ouvir histórias de um Deus que muda a história. Eles têm que ouvir histórias, conversa de um Deus que transforma a vida. É isso. E Paulo pega esse contexto com Onésimo e fala: Onésimo, vou te mandar de volta. Mas tem um problema, Onésimo. Você fez algo muito errado com Filemão. E ele não vai te ouvir. Então, a Bíblia diz que Paulo escreve esse texto para Filemão. E você vai que é muito interessante que ele manda Filemão, Onésimo, para a casa de Filemão, mas antes ele passa na igreja de Colossenses.
E lá no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 9, se puder projetar, para uma das igrejas, ele mandou com Tíquico, Onésimo, ele falou, volta o verso 1, o 8, só para dar sentido. Ele diz assim, volta um verso antes. Estou enviando com o expresso propósito para conhecer a situação e alentar. Está falando de Tíquico. Junto com ele, olha o verso seguinte. Com ele, estou enviando quem? Onésimo. Está enviando para onde? Para a igreja de Colossenses. Da onde era Colossenses? Da cidade de onde nasceu? Onésimo. O fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. De vocês. Eles, Onésimo e Tíquico, contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. De quem a gente está falando? Do fugitivo. Que foi encontrado com o homem que estava preso, mas estava livre. O fugitivo que estava preso encontra um preso que estava livre. Quando há trevas, quando quem foge encontra com quem transforma a vida, quando o fugitivo encontra quem tem a liberdade, quando uma pessoa em desgraça encontra um homem livre, não tem outra equação. Quando as trevas encontra com a luz, o resultado é luz. Quando as trevas encontra a vida, o resultado é vida. Quando uma alma triste encontra uma alma cheia da presença de Deus, aleluia, o resultado é a glória de Deus. Quando uma pessoa em depressão, uma pessoa em drogas, encontra um membro da igreja Nazareno, cheio da glória de Deus, o resultado é glória, glória de Deus. Levanta sua mão e diga, eu sou poste de luz. Tem gente andando na escuridão, procura um ponto, vê uma luz. Você não é a luz, você é o poste que carrega a luz. Você é o carregador da luz. A luz você só transmite. A luz não é você próprio. Você é o que transmite a luz de Cristo. Eu carrego a luz. Eu sou poste de luz para gente perdida. Eu sou poste de luz para drogado. Eu sou poste de luz para filho meu. Quando ele chega em casa arrasado, eu digo, não deu certo hoje, filho. Vai dar certo amanhã. Estou terminando. Onésimo é orientado a voltar para Filemão. Mas Filemão não iria aceitar Onésimo sem nenhuma orientação de Paulo. Porque Filemão, como todos nós somos, Filemão é cristão, mas é gente humana. E Filemão tinha, como qualquer um de nós, o direito de viver ressentimentos. Só basta viver um pouco para entender que a dificuldade é muito difícil perdoar alguém que nos fez mal. É muito difícil. Não vem fácil o perdão. Mesmo como cristão, a gente tem que reconhecer que é a nossa dificuldade em dar perdão para quem nos magoou. É muito difícil. É difícil porque a gente fala de um perdão que a gente às vezes não dá. Eu já cansei de ouvir o irmão falar, eu não quero nem saber daquela pessoa que ela me fez o mal, eu quero ficar longe dela, prefiro ver o diabo do que ver... Como você prefere ver o diabo do que ver a pessoa? Não, irmão. Nós queremos ver a pessoa que nos fez mal salva e lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu contei aqui a história do meu filho para vocês, que a gente não estava bem. Essas histórias a gente tem que usar para aprender. Onésimo errou muito, enganou Filemão, fugiu dele. Mas ele era um fugitivo como todos nós aqui somos e fomos fugitivos. Quando ele encontra com Paulo, ele é redirecionado. Vai para a igreja da Ásia, Tessalônica, Colossenses, e vai falar com o Filemão. Só que você não vai sozinho. Vou te escrever uma carta. Você fecha ela, entrega para Filemão e pede para ele ler. Eu não sei como foi esse encontro, mas foi um encontro que Deus mudou a história de Filemão. Porque ele diz assim, no verso 20, Paulo diz, sim, irmão, eu quero que eu receba do Senhor esse benefício. Eu quero que você, Filemão, que uma vez foi perdido e foi por mim salvo, também salve esse que foi perdido.
O Senhor está dizendo para a gente, como família, e eu vou terminar em poucos minutos, é que a gente tem que aprender a perdoar. Gente de casa e fora de casa. Perdoar não é comer junto. Não é porque você perdoa que tem que estar na tua casa. Perdoar é dizer, eu entendo o que você fez, doeu, mas eu não vou permitir que essa dor continue tendo dentro de mim. Eu tenho uma cicatriz aqui, feita com meus 18 anos numa fábrica de fazer óculos. Eu aperto, não dói mais. Mas durante muitos anos doeu. Quando eu olho para essa marca, eu lembro de um acidente que eu fiz na empresa, que eu tive na empresa. Doeu durante um tempo, mas tem hora que só vai ficar marca. Os enganos que você teve, as maldades que te fizeram, só tem que ficar uma marca para você lembrar como superar isso. Eu trago uma palavra nessa manhã, não permita que a sua família viva a dor que já era para ter passado. Não permita que você durma longe da sua esposa, porque faz 3, 4, 5, uma semana que vocês discutiram e a raiva está guardada ali. Está na hora de acertar esses errinhos bobos que tira a gente da presença de Deus. Está na hora de chegar para o irmão que te roubou. Deixa eu dizer para você que foi Onésimo. E Deus me falava, e diga isso para a igreja. Você comprou e não pagou para o irmão e congrega na mesma igreja? Ou congrega em outra igreja e está ouvindo essa palavra? Abençoa Filemão que você defraudou. Liga para ele hoje e fala, irmão, eu quero falar sobre a nossa dívida de 10 anos. Por causa de mim você não dorme. Por causa de mim você nem mais é crente. Por causa de mim você saiu da nossa igreja. Eu sou o culpado, mas eu, como Onésimo, quero ver a Cristo. Eu vou pagar o que eu te devo. Vamos conversar, vamos resolver o problema. Se eu não tenho dinheiro, eu quero confessar. Mas eu não quero ser um emissor do inferno. Eu quero que você veja Cristo em mim. Eu quero confessar, eu te devo, irmão. Se você deu um cheque sem fundo e nunca resgatou, ligue para essa pessoa que não é crente e mostre que você encontrou luz. E quando você é luz, você resolve os seus B.O. Merece uma salva de palmas sim, porque eu não vou para o céu mandando outro para o inferno. Eu não vou para o céu deixando gente quebrada. Eu não vou para o céu deixando gente devendo por causa de mim. Eu vou resolver os meus B.O. Mas irmão, era muito grande a dívida. Eu vou perder um carro, eu perco o carro, mas não perco o céu, porque quem me deu esse me dá outro e outro e outro. Mas eu não vou permitir que Filemão caia na desgraça por causa de mim. Encontrei Paulo, não, encontrei Jesus. E Jesus falou, Aprígio, resolva os seus B.O. Liga para quem você deve, liga para quem você não fala mais e pede perdão. Ei, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque eu te tratei mal. O que foi? A pessoa vai falar, não importa o que ela falar, só pede para te perdoar. Porque o perdão não é para a pessoa. O perdão não liberta a pessoa, o perdão liberta você. Você vai dormir em paz. Você vai ver o clarinete da irmã Isabel tocando lá no céu por causa do teu desejo de consertar o seu B.O. Deixa eu terminar aqui. O perdão liberta. Eu não sei porque eu insisti nesse texto hoje vindo para cá. Então se você fechou negócio com alguém e o negócio quebrou e vocês não falam mais, se você agora entrou na política e cada um está num partido e vocês não falam mais, se você mudou de time e cada um está no time e vocês não falam mais, se você agora acha que é do Bolsonaro, o outro acha que é da esquerda, eu sou de Cristo, porque nenhum deles me salva. Essa noite o Senhor fala, resolve o teu B.O., porque a luz só é luz com a transparência e a graça de Deus. A luz só é luz quando a gente confessa os nossos pecados. Pega o teu telefone e fala, irmão, eu sei que a gente está em partido diferente agora, mas eu sou servo teu. Nenhum partido vai me impedir de cantar com você no culto. Nenhum ministério, nada. Eu sei que a gente teve problema de dívida, mas eu vou acertar o meu B.O. porque eu quero ir no céu com você. Certo? Vamos ficar em pé? Deixa eu contar um testemunho rapidinho. 1935. Antes de contar esse testemunho, quando Paulo mandou Filemão levou a carta. A única coisa que fazia, Onésimo levou a carta para Filemão. Onésimo está aqui, Filemão está aqui, e no meio tem um abismo. A única coisa que juntou os dois
Era a carta de Paulo, que dizia: você, que agora é crente, aceita teu novo irmão que roubou de você. Você que roubou dele, acerta as suas dívidas com ele. Essa é a carta de Jesus Cristo, carta do amor. 1985, João Lima Filho. 1940 vem para a Bahia. Aliás, 1970 vem para a Bahia. Vem casado e termina seu primeiro casamento, 1960, alguma coisa assim, estou tentando lembrar as datas. João Lima era um baiano, duro, bem de Jequié, casa que não dá certo, casa de novo, com a dona Lueni, tem 4 filhos, Nelson, Newton, Nilson e Narciso. Mas seu João, em 1980 e 90, por aí, ele sai da empresa, compra uma lanchonete, põe seus filhos mais velhos, de 13 anos eu tinha na época, para trabalhar na lanchonete em Osasco. E a lanchonete do Lima vai bem. Até com 17 anos a lanchonete, eu tinha 17, ela fale. E eu vou para o exército. E o seu João começa a beber. O João bebe. João Lima, casado com Lueni Aprígio. E ele tem 4 filhos do segundo casamento. O que ele faz? Ele se torna um Onésimo. Por causa das coisas que não deram na vida dele, certa? Ele bate nos filhos, bate na mulher. Dos 13 aos 17, 18 anos, a gente apanhava muito, mas a minha mãe apanhava demais da conta. Problemas de família. Todos têm problemas de famílias aqui. Eu conheci Cristo aos meus 18 anos. E a última vez, eu lembro que eu fui em casa e quando eu vi mãe sangrando, às vezes ela dormia para fora de casa, espancava mesmo. Chamei meus irmãos e encostei para o meu pai e falei: o senhor nunca mais toca nessa mulher. Nunca, 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 nunca. Te respeito como pai, mas o meu amor a ela não vai permitir isso acontecer. Nunca mais. Meu pai nunca mais tocou na minha mãe. Mas o Lima cresceu com raiva da vida que deu errado. Não falava mais com os filhos. Nasceu meu primeiro filho, não foi no aniversário do meu primeiro filho, não foi visitar meu filho, não foi visitar meu segundo filho, não foi no meu casamento. E eu cresci, me converti antes de casar, casei, ele não foi. O Jonathan nasceu, ele não foi no aniversário, não foi visitar, não foi em nenhum dos aniversários. A gente falava, mas ele tinha ranço. Sabe, ranço de família, amém? Sabe, Deus está falando com família, amém? Problemas de família, é aqui que a gente resolve, na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu me tornei pastor e eu tinha literalmente ódio do meu pai. Ódio. Como é que a gente ama alguém que bate em alguém que a gente ama? E eu comecei a fazer tratamento psicológico, terapia e nada. 10 anos atrás, o seu Lima teve câncer. E a gente internou ele aqui no Hospital Geral de Barueri. 3, 4, uma semana. Ele já estava muito magro, câncer no estômago. E numa noite... o seu Lima... Eu fui visitá-lo sábado para domingo, visita de família. E ele conta tudo. Falou: filho, eu tive um pastor aqui falando comigo. Foi um pastor da Batista que falou com ele. E eu ouvi falar de Jesus. Você sempre falou para mim, eu nunca acreditei, mas eu sei que eu não queria morrer. Falou: filho, eu estou com medo da morte. E ele começou a falar: eu perdi o nascimento do meu filho, do meu neto, eu perdi teu casamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele começou a contar. Eram 10h30. Eu falei: pai, isso me machucou muito. Problemas de família machucam a gente. Deus está mandando falar com gente que foi esquecida no meio da família. Ele está dizendo: mas eu não esqueci de você. Eu tenho lugar para consertar essa situação, diz o Senhor. O meu pai contou a história dele e falou: você pode me perdoar, filho? Eu falei: eu posso, pai. Eu falei: Deus, oro pelo meu pai, João Lima. E a gente chorou muito naquela cama de UTI. Eu fui para casa, 3 horas da manhã, o hospital me liga: vem trazer os documentos do seu João Lima Filho. Meu pai faleceu de madrugada, depois de um perdão entre pai e filha.
Porque Deus é poderoso para ir muito mais, muito além, para consertar os erros de família que a gente tem. Deus é poderoso para enxugar essas lágrimas que caem nessa manhã. Deus é poderoso para tirar, sabe, essa noite que você dorme e você lembra do aniversário que fizeram para uma e não esqueceram de você, sabe, do presente que deram para fulana, mas não deram para você, sabe, do carinho que deram para fulana, mas não deram para você. O Senhor diz, existe uma carta de amor dizendo aqui, você é meu filho, eu tenho um momento para curar isso, eu quero chamar à frente gente que tem dor, que ouviu essa palavra e quer receber a graça de Deus por alguma coisa que vive dentro do coração. O Senhor me mandou aqui dizendo, tem cura nessa manhã. Eu vou orar, só tem 1 minuto, passou meu tempo. Eu quero orar por você que passa qualquer situação e você fala, Senhor, eu quero viver essa cura, eu quero viver esse momento de transformação, eu quero ser livre. É difícil sair do lugar, mas se você quiser, eu não vou insistir, porque comigo a mensagem tem me curado. O Senhor está dizendo, tem uma carta de amor para você aqui. Eu vou resolver. Se você decidir deixar eu curar isso, sabe aquela coisa que você tem dentro de você, aquele sentimento de estimação, vem para frente, vem irmãos, a igreja é família. Vem, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui na frente também. Vem, porque o Espírito de Deus está dizendo, ei, eu vou curar, sabe essa coisa que, quando você dorme, aquela demissão injusta que você teve na empresa, sabe aquela forma de te mandar embora na empresa, sabe aquele tratamento que te humilhou, sabe aquele pastor que foi rude com você, até hoje você lembra dele, o Senhor falou, deixa embora, let it go, deixa embora, larga isso, tem de Deus liberdade para você, Deus tem mais para você, Deus tem uma história para você, Deus tem um caminho, vem para frente, você que foi alguma vez humilhado ou humilhada, alguém te fez um mal que quando você dorme, você lembra de ter sido roubado. Eu falo com você que foi roubado. Você foi roubado por gente daqui, da comunidade, não da igreja, mas da irmandade. O Senhor está dizendo, deixa embora, perdoa, dá isso para Ele, perdoa. Sabe o que o Senhor manda? Pega essa dívida que te devem, fala, eu dou. Eu entrego essa dívida para essa pessoa, é minha oferta, porque eu não serei roubado pelo diabo. Eu estou ofertando aquele dinheiro que me levaram, eu estou dando como oferta, porque o diabo não vai me roubar. Eu vou dormir, eu vou adorar, eu vou glorificar, e virá do Senhor abundância, prosperidade. Deixa eu orar. Tem mais gente. Tem gente que foi roubada nas finanças, que tem raiva de pessoas. O Senhor falou, o Senhor manda dizer, perdoa, fala, eu não quero mais saber dessa dívida. Você está sendo ofertado, fala, eu te oferto, porque Deus está liberando para você. Pode vir. Aquele que te roubou, hoje você vai dar como oferta. Roubou teu carro, roubou teu casamento, roubou tua saúde, você vai, ei diabo, estou dando de oferta para o Antônio, é oferta, porque eu estou dizendo ao reino dos céus, ninguém vai roubar o que Deus tem para mim. Espírito Santo de Deus, a tua presença está aqui nessa noite. Nós queremos noite de perdão. Nós não seremos roubados, nós não seremos enganados, como Onésimo que encontra Paulo, como Onésimo que volta para Filemão. Nós vamos viver a chamada, a presença, o cuidado de Deus. Eu perdoo quem me roubou, eu perdoo quem tentou me roubar, e eu entrego na mão de Deus. Eu abençoo quem me amaldiçoou, eu abençoo quem me maltratou, porque a glória do Senhor vem sobre mim, e Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou imaginamos. Ele é poderoso para ir muito mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá na presença do Espírito de Deus. Aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Pastor, Deus te abençoe, irmãos. Volte para o teu lugar.
Volte, dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga comigo, eu não fui roubado. Diga, eu não serei roubado. Eu não serei roubado. Eu não serei roubado. Eu entrego, eu oferto tudo aquilo que tentaram tirar de mim, porque o reino dos céus é reino de reconciliação, de perdão e de transformação. Eu sou Onésimo que volta para casa. Eu estou de volta para casa. Eu estou de volta para casa.